Então, pessoal, vamos lá dar continuidade. Nós já trabalhamos os conceitos sobre soluções, as classificações, e agora a gente vai trabalhar um pouco dos aspectos quantitativos das soluções, tá? Antes da gente falar sobre os aspectos quantitativos, né, em relação à concentração, densidade, título, nós precisamos trabalhar, lembrar, né, na verdade, em relação à conversão das unidades de medidas que nós vamos ver normalmente nessas nossas aulas, tá? A primeira delas é a conversão da grama para quilograma e de grama para quilograma ou de quilograma para grama, certo? Que é, aí eu coloquei aqui para vocês as setinhas, né? Tudo aquilo que estava laranjinha, que é as setinhas indo da esquerda para a direita, para mim que estou sentada aqui, que é no sentido, é onde eu vou multiplicar por 1000. E as setinhas voltando, que é para mim da direita para a esquerda, que são essas que estão de azulzinho, eu divido por 1000, ou seja, quando eu quero fazer uma transformação de quilograma para grama, eu vou multiplicar por 1000. E quando eu quiser transformar de grama para quilograma, eu vou dividir por 1000. A mesma coisa, de litro para mililitro e litros para centímetros cúbicos, tá? Isso aqui é muito importante vocês lembrarem, porque o exercício ele vai pedir para vocês a unidade de medida que ele quer. Então, eu preciso me lembrar como é que eu faço essa transformação. Então, falando das concentrações das soluções, existe alguns tipos, algumas formas de eu saber a concentração de uma solução, tá? Então, essa concentração, a primeira concentração que nós vamos definir e conhecer e trabalhar um pouco mais é a concentração comum. O que é a concentração comum? É somente a relação entre a massa do soluto, ou seja, a quantidade de soluto, e o volume da minha solução, ou seja, relacionando massa e a quantidade ali em gramas e o que está dado em litros, tá? Ou seja, soluto com solvente que chega no volume da solução. Então, professora, como é que eu faço esse cálculo? A fórmula é essa daqui, C igual a massa do soluto dividido pelo volume da solução, ou seja, C igual a M1 dividido por V. Sendo que massa, a gente nunca pode esquecer isso, massa é dada em gramas ou quilogramas. E o volume ele vai ser dado em litros, ou centímetros cúbicos, ou mililitros, tá? E a unidade de medida da concentração comum, ou seja, depois que eu fizer o cálculo da massa com o volume, eu vou ter um valor, um número, e eu preciso colocar uma unidade de medida, porque senão tá errado, né? Que é gramas por litro ou gramas por mililitros, tá? Aí eu coloquei para vocês aqui um exemplo, tá? Fazendo a aplicação da fórmula, tá? Em um becker, temos uma solução que indica que existem 50 gramas de sulfato de cobre em 1 litro de solução. Calcule, aqui não é a massa, tá? Calcule a concentração dessa solução. Bem que tem um errinho, não é calcule a massa. Então, a gente vai utilizar aquela fórmula que eu falei anteriormente, que está bem ali em cima. E essa bem aqui é a nossa solução. Eu quero saber a concentração, ou seja, a relação massa e volume da solução. Aí o que acontece? Quem é a massa? É tudo aquilo que está dado em gramas, ou seja, 50 gramas. Quem é o volume? É aquilo que está dado em litros. Então, é 1 litro, nesse caso aqui. Esse aqui é um exemplo muito simples, tá? Só para poder vocês, de fato, conseguirem compreender. Então, eu venho e divido 50 dividido por 1, 50. A unidade de medida, gramas por litro, porque ficou gramas daqui da massa e L do volume, certo? Aí, aqui um outro exemplozinho, só que agora usando regra de 3 simples, tá? Porque caso alguém não queira, professor, eu não quero utilizar a fórmula da concentração comum. Beleza. Aí, você pode usar a regra de 3 simples, tá? Fica mais fácil vocês coloquem da maneira que fica mais fácil para vocês. Ao chorar compulsivamente, uma pessoa eliminou 5 ml de lágrima. Considerando que essa solução apresenta concentração de sais igual a 6 gramas por litro, determine a massa de sais eliminados na crise de choro. Certo? Então, vamos lá para a resolução. Em 6 gramas de sais, certo? De onde saiu esses 6 gramas de sais? É a minha concentração, também aqui. Tá? Grama de sais por litros, tá? Esses 6 gramas quer dizer que foi para quantos litros?
para 1.000 ml de gramas, ou seja, 1 litro, certo? Se eu quiser ir transformando isso aqui, eu posso transformar. Então, em 6 gramas de sais para 1 litro de gramas. Quantos sais eu tenho em 5 litros de gramas? Que é isso aqui. Então, sempre vai relacionar, quando eu falo da concentração comum, da concentração que está aqui, 6 gramas por litro, a grama, que vai ser 6, que é o valor que ele me deu, e o litro vai ser 1. Nesse caso, por que ficou 1.000? Porque eu estou trabalhando aqui com ml, tá certo? Eu poderia jogar direto aqui umzinho, botar umzinho bem aqui, ó, no lugar do 1.000, ficar 1 em ml, porque eu vou transformar, né? Mas nesse caso a gente deixou o 1.000. Aí fica X é igual a quem? Por que deu 0,03 gramas de sais? Porque eu peguei 100.000 ml, que é X, ficou 100x, 1.000x, igual a 5 vezes 6, que dá 30. E eu dividi 30 por 1.000, que dá 0,03 gramas de sais. Ou em miligramas de sais ficaria 30, tá? Então, é só fazer meio pelos extremos que vocês chegam a esse resultado, tá certo? Aí, eu passei exercícios aqui para vocês, pedi vocês pararem um pouco para tentar fazer a resolução. Eu vou gravar um outro vídeo mostrando a resolução desse exercício.